Monja, o budismo, ele é uma religião, ele é um modo de... é uma filosofia de vida? O que seria exatamente o budismo? São os dois, né? São os dois? É tanto uma religião de milhões de adeptos na Ásia. É a quarta maior religião, talvez? É uma das maiores religiões do mundo. Maiores, né? Cristianismo, islamismo e budismo. Hinduísmo e budismo. Judaísmo entra no cristianismo. Judaísmo é pequenininho, não, porque judaísmo né? A população judaica é menor. Ah, então está na frente do judaísmo. Está na frente do judaísmo. Então... E é uma religião de milhões de adeptos na Ásia. E, ao mesmo tempo, é uma maneira de viver. Mas, se a gente pensar o cristianismo também, é uma filosofia de vida, é uma maneira de ser. Toda religião, ela procura ser os dogmas dela, um conjunto de regras ou de filosofia, né? De vida mesmo. De maneira de ser, de estar no mundo. E elas meio... É engraçado que eu tenho visto que todas as religiões, elas são diferentes, mas têm alguns pontos em comuns, né? Tem umas coisas que elas tocam entre si. O budismo, para a gente colocar numa linha de tempo, ele surge quando? Cerca de 2.600 anos atrás, 600 anos antes de Jesus. Antes de Jesus? E na Índia antiga. Ele era filho de esse personagem que marca o budismo historicamente, que é chamado Siddhartha Gautama. Siddhartha é o nome dele? Siddhartha é o nome dele, é o nome dele. E ele nasce numa família muito rica, o pai dele era um rei, a mãe era rainha. Pequenininho ele já começa a fazer práticas meditativas, o pai fica muito assustado, havia uma predição que ele seria um monge ou um político, e o pai gostava mais de política do que de mongice. Uma predição o quê? O ancião da cidade falou? Sim. Sim. Ele chama um ancião e diz assim, o que vai ser do meu filho? Tinha isso, ele tinha esse costume de ir até o ancião. Sim. O meu filho vai ser o quê? Aí falaram político. O ancião que vinha até o castelo, né? E o ancião olha para o menino e começa a chorar. E o pai diz, por que vai acontecer uma coisa terrível com o meu filho? Tem uma doença. Duas possibilidades. Ou ele se torna um grande líder religioso ou um grande líder político e vai fazer a união da Índia, porque a Índia era toda dividida e brigavam entre si. Tá. E o pai... E o ancião ainda diz para ele, se ele encontrar a velhice, a doença e a morte, aí vai ser monge. Mas se ele não vê nada que seja prejudicial, se ele vê um mundo cheio de luzes e beleza, ele vai provavelmente ser um político como o senhor. Nossa. Então o pai tranca o menininho dentro desse castelo. O castelo protege de tudo para que ele não veja nada que seja prejudicial ou triste. E ele vai crescendo, ele é muito inteligente, muito hábil, sabe andar em cavalos, em elefantes. Estuda muito. É estudioso, é inteligente, é brilhante, é lutador, tiro ao alvo, enfim. E quando muito cedo, era de flecha, né? Não era de tiro, era de flecha. Naquela época, E ele, então, quando ele tem 14 anos, arranjam o casamento dele. Até hoje na Índia, pessoas que casam muito cedo mesmo, com uma menina linda. Então ele tem uma competição com os outros meninos lá, e ele ganha a menina, casa, é muito feliz com ela tem um bebê, e ele ouve uma música. E chamavam, né? Porque naquela época não tinha televisão, não tinha internet, não tinha nada disso. Então os atores, os cantores iam ao palácio e ele ouve uma música falando de tristeza, de dor, de sofrimento. E ele fala, puxa, tem gente que sofre, o que é isso? Ele estava todo protegido, ele não tinha noção que era a vida fora do castelo. Então ele começa a sair escondido. Não como príncipe, porque quando ele saía como príncipe, bandeirinhas na rua e mostravam coisas bonitas. E ele sai escondido, sempre com um amigo, com um companheiro, e ele vê primeiro a velhice. Um idoso que está com dificuldade de andar, aquele desenho que fazem de idoso, que é aquela coisa horrorosa. Aquela bengalinha com a mão aqui doendo. Pois é. Então, mas enfim, ele encontra um idoso que vai numa banca de frutas. Até hoje tem bancas de frutas na Índia, como antigamente tinha aqui pela cidade, né, vendendo. E ele vai lá e pede uma fruta. E o comerciante está bravo, não vendeu nada, está mal-humorado, e fala, saia daí, seu velho, não me amole, né? E a velhice na Índia é considerada com muito respeito. Você coloca sua mão no calcanhar de uma pessoa mais idosa que você e na sua testa, porque o mais idoso está acima de mim. Quem veio antes de mim está acima de mim. É com grande respeito que são tratados. E no castelo ele foi educado a tratar os idosos com muito respeito. Ele vê esse senhor empurrando o velhinho. E ele fala, nossa, a velhice existe e eu posso ficar velho. Ele não pensa em criar um asilo para idosos. Ele pensa, eu era jovem, tinha 19 anos, eu posso envelhecer também, eu vou envelhecer.
A velhice existe. A juventude é breve e passageira. Ele volta para o castelo, tem música, tem festa, tem bebida e tudo, e perde um pouco a graça, porque ele começa a refletir que ele vai ficar velho. E pode ser maltratado, não ter o que comer, enfim. Mas ele ainda não pensa sobre a morte. Não, ele encontra a doença. O seguinte, ele encontra uma pessoa muito doente. Então, uma pessoa doente, nossa, hanseníase até hoje existe lá na Índia, né? Você encontra pessoas com os dedinhos enfaixados. Chamavam de lepra Isso, sem tomar os remédios e tudo, né? Então, ele vai encontrar muitas pessoas doentes também. E, de novo, ele tem essa reflexão. Eu posso ficar doente. A saúde é temporária e pode acontecer com qualquer um de nós. E a terceira pessoa que ele encontra é um morto que vai ser cremado à beira do Rio Ganges, e ele vê essa cremação. Imagino que sempre teve, né? Tanto para o Siddhartha quanto nos dias de hoje. Eram diferentes distrações, né? E como ele manteve esse foco? Ele estava jejuando nesse tempo? Não. Ele só estava parado, esperando uma resposta. Ele estava procurando, investigando. O que é a realidade? O que é vida e morte? O que eu estou fazendo aqui? Que sentido tem a existência? Exato. O que são todas essas tentações? Mas ele escreve alguma coisa? Não escreve nada. Ele nunca escreveu nada. Ele sempre falou, linguagem oral, tradição oral. Tudo foi passado oralmente? Que maravilha. Para os discípulos dele, diz que foram 84 mil pregações que ele fez. Nossa. Se você fizesse 84 mil programas, por exemplo, né? Exato. E alguém fosse lá e escrevesse. Transformasse aquilo em texto. E daí vão tirar a filosofia do que você fala. E vão dizer, tem correntes filosóficas. Não, tiraram várias correntes filosóficas de interpretações daquilo que ele falou durante a vida. Entendi. Ele morreu com 80 anos, idoso, doentinho. Mas o que ele faz a partir desse tempo? Ele começa a ensinar. E quando ele tem essa experiência mística... Ele não tem mais casa, ele sai... Ele é um andarilho, né? Muitos são andarilhos até hoje na Índia, né? Mas ele tem essa experiência mística, né? Que ele se sente nessa unicidade com tudo que existe, e ele até caminha um pouco ali nesse lugar onde ele estava, que chama-se Bodh Gaya, e diz assim, nossa, como é que eu vou explicar isso? Ninguém vai me entender. E aí diz que ele ouve uma voz celestial, também é bonito esse pedaço, né? Porque o budismo não tem conceito de Deus, não se fala em Deus. Teísta, né? Não é teísta. Mas ele ouve uma voz celestial, que seria Brahma, e Brahma é o deus dos deuses do hinduísmo. Seria o deus máximo? Sim, seria. O Zeus ou o deus do cristão? Tá. Que diz para ele, vai e faça como fizeram os Budas do passado. Use meio hábeis, analogias, e faça com que as pessoas possam acessar o mesmo nível que você acessou.